Hoje desejo abordar a questão da decepção. O que a Bíblia pode nos ensinar sobre esse assunto desafiador e que afeta a vida de todos os seres humanos? Ela pode ser causada por traição, quebra de confiança, expectativas não cumpridas ou simplesmente pela realidade que não corresponde ao que imaginávamos. É uma emoção que nos afeta profundamente e frequentemente nos deixa em busca de respostas e consolo. Segundo a psicologia, a decepção é um conceito que pode ser definido como uma emoção ou reação que ocorre quando uma pessoa tem suas expectativas ou esperanças frustradas. Essa emoção está relacionada à percepção de que algo não correspondeu às expectativas previamente estabelecidas. Quando alguém se sente decepcionado, pode experimentar uma série de sentimentos, como tristeza, raiva, frustração, desânimo e até mesmo uma sensação de traição. A intensidade da decepção pode variar de acordo com a importância das expectativas não atendidas e a ligação emocional que a pessoa tem com a situação ou pessoa envolvida. Na Bíblia Sagrada encontramos diversas histórias de servos de Deus que passaram pela dor da decepção. De Abraão até o apóstolo Paulo, podemos entender que ela faz parte do processo de amadurecimento da fé genuína, chegando à conclusão de que ela é a arma mais forte do inimigo contra o crente. Em 1 Pedro 5,8 diz: "Portanto, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar." Neste versículo, o apóstolo Pedro exorta os crentes a permanecerem vigilantes contra os ataques do diabo, que é comparado a um leão que ruge em busca de presas. A metáfora reforça a necessidade de estar atento às tentações e adversidades espirituais provocadas por Satanás, o grande acusador, e para isso é necessário resisti-lo com fé e sobriedade. Quando o inimigo não consegue roubar a fé do coração de um crente, ele costuma usar as pessoas que fazem parte diretamente da vida desse servo de Deus. Ele coloca intrigas na família ou entre os irmãos da fé, desconfianças, falta de apoio em tempos difíceis, hipocrisia, mentiras, desapontamento com líderes religiosos, conflitos éticos e morais, traição, escândalos, doenças, entre tantos outros que podem levar a sentimentos de dúvida ou desânimo em relação à fé. Quando as suas artimanhas chegam a esse resultado, o crente poderá sucumbir na fé e morrer espiritualmente. No entanto, não posso deixar de falar sobre as condições que podem levar o crente a ser atingido no órgão vital da vida cristã. A negligência da fé pode sim, de fato, levar a muitas decepções na alma. Quando alguém que professa a fé cristã negligencia sua relação com Deus, sua fé pode se enfraquecer e sua alma pode sofrer diversas consequências negativas, incluindo 1. Perda de propósito e esperança. 2. Dificuldade em lidar com desafios. 3. Perda de orientação moral. 4. Isolamento espiritual. 5. Distanciamento de Deus. 6. Desapontamento consigo mesmo. Há muito tenho estudado sobre as causas que levam um cristão a apostatar da fé. A apostasia é o abandono ou renúncia da fé cristã e pode ocorrer como resultado das muitas decepções na vida cristã, especialmente quando as pessoas têm dificuldades em lidar com os desafios da vida. Muitos fatores podem contribuir para a apostasia, incluindo 1. Desilusão com Deus. Quando as pessoas enfrentam dificuldades significativas ou tragédias em suas vidas, como doenças graves, perdas de entes queridos ou adversidades financeiras, podem se sentir desiludidas com Deus, questionando por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem. 2. Desafios teológicos. Algumas pessoas podem se deparar com questões teológicas difíceis, que parecem entrar em conflito com suas crenças religiosas. Isso pode incluir questões sobre o sofrimento no mundo, a existência do mal ou dilemas éticos, levando o indivíduo à apostasia. 3. Frustração com a igreja. Conflitos internos, hipocrisia ou escândalos dentro da igreja podem ser desencadeadores para a apostasia. Quando as pessoas veem líderes religiosos ou membros da igreja agindo de maneira contraditória às crenças cristãs, isso pode minar sua fé. 4. Sentimento de abandono. Algumas pessoas podem sentir que Deus as abandonou, especialmente quando suas preces não parecem ser respondidas ou quando se sentem isoladas em suas lutas. 5. Pressões sociais e culturais. Em sociedades onde o cristianismo não é a crença predominante, indivíduos podem enfrentar pressões para abandonar sua fé e se conformar com as normas sociais predominantes. 6. Má compreensão da fé.
Algumas pessoas podem ter uma compreensão inadequada da fé cristã e podem se sentir desiludidas quando percebem que suas expectativas eram irreais. A igreja precisa estar atenta a esse movimento espiritual satânico que visa destruir a fé em Jesus nos corações dos irmãos. Ela deve oferecer apoio espiritual, diálogo e orientação para lidar com as questões e desafios que levam à renúncia da fé. Jesus disse em Mateus 24, 10 a 12: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele estava falando sobre o tempo do fim, que seria marcado por muita decepção dos relacionamentos e pelo abandono da fé. O apóstolo Paulo continua dizendo em 1 Timóteo 4,1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Isso significa que muitas pessoas vão enlouquecer a tal ponto de deixarem Cristo para ouvir ensinamentos de demônios. O apóstolo Pedro diz mais em 2 Pedro 2, 20 e 21. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. A apostasia é um assunto muito sério e que deve ser discutido nas igrejas com muita sabedoria, pois ela é uma atitude irreversível. Em resumo, a decepção na vida cristã pode ser um fator que poderá levar muitos, no fim dos tempos, à apostasia. É fundamental buscar orientação espiritual e apoio para enfrentar esses desafios e questões de fé com pastores, mestres ou cristãos genuínos, independentemente de títulos, mas que entendam bem sobre os assuntos espirituais e, sobretudo, as Escrituras Sagradas. No entanto, essa abordagem pode não ser suficiente, uma vez que a cura das feridas provocadas pela decepção somente se concretiza através de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo.